Fala pessoal, tudo bem? Vocês vão estar vendo esse negócio aqui porque eu tenho uma ring light. Mas eu tava pensando, sabe? Existe uma coisa que começou a me assustar de verdade, sabe? Nos últimos anos. E não é o tipo de coisa que parece de repente, sabe? É aquela sensação que vai chegando devagar, silenciosa, que você tenta ignorar porque a vida não para você parar e pensar. Que estranho, né? Mas ela fica lá, fica. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso também. Eu quase tenho certeza. Talvez você esteja aqui agora, justamente porque, no fundo, você também sente alguma coisa parecida, sabe? Porque tem pessoas que trabalham a vida inteirinha, inteira. E mesmo assim, nunca conseguem viver de verdade, viver. E eu não estou falando de gente preguiçosa, não, gente. Longe disso, pelo amor de Deus. Estou falando de gente séria. Gente que acorda antes do sol, que enfrenta trânsito, pressão, cobrança, prazo, chefe, problema em cima de problema e outras coisas. E ainda tenta chegar em casa com alguma energia sobrando para a família, para si mesmo, para si mesma, para qualquer coisa que ainda faça sentido no final do dia. Essa gente trabalha, essa gente se esforça, essa gente faz parte dela. Gente, e mesmo assim, continua cansado ou cansada, continua frustrado ou frustrada, continua com aquela sensação estranha que a vida está passando rápido demais e que alguma coisa importante está escapando pelos nossos dedos. Vai escapando. E sabe o que é o pior? A maioria aceita isso como se fosse normal. Como se nascer, crescer, estudar, arrumar emprego, pagar conta, sobreviver até sexta-feira e recomeçar tudo na segunda. Como se fosse o único destino possível. Como se não existisse mais nada além disso. E eu queria ter gravado esse vídeo lá dentro da empresa. E não deu, gente. Tá uma correria, uma loucura. Sabe? E eu fiquei martelando isso, pensando muito nisso depois de um dia específico na minha vida. Um dia que eu esperava há muito tempo. Muito tempo. Porque durante anos, gente, eu tive um objetivo muito claro. Ser promovido a gerente. Esse era o meu sonho, era a minha meta. Era o que eu estava, era o que eu acordava pensando e o que eu levava para a cama todo dia. E eu fui lá atrás disso, de verdade, gente. Não foi gente, não foi fácil. Foram anos aguentando pressão, que às vezes parecia maior do que eu conseguia carregar. Foram noites chegando tarde, foram finais de semana pensando em trabalho quando deveria estar presente em outro lugar. Foram conversas, gente, difíceis, decisões pesadas. Desgaste que nem sempre eu consegui explicar para quem estava ao meu lado. Não consigo, às vezes. Mas eu continuei. Porque eu acreditava, gente, que aquilo valia a pena. Que quando chegasse lá, algo ia mudar. E chegou. Chegou. A promoção, ela veio e foi real. Foi reconhecimento real, responsabilidade real, conquista real. E eu sou extremamente grato por isso. Muito mesmo. Preciso deixar isso muito claro para vocês. Só que logo depois veio uma coisa que eu não sei se eu não esperava ou já tinha lá dentro, uma sensação estranha, sabe?
incômoda, porque eu olhei para a minha vida naquele momento e pensei, eu cheguei onde eu queria. Então, porque eu ainda assim, o vazio não foi embora, gente. E foi isso que me assustou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Porque se a conquista que eu mais queria não preencheu, o que preencheria? E talvez essa seja uma das conversas mais sinceras que eu já tive aqui nesse canal. Porque eu consegui meu objetivo, cheguei onde eu queria. Porque comecei a perceber uma coisa que ninguém fala abertamente. Existem sonhos que a sociedade coloca dentro da nossa cabeça, que não são necessariamente nossos. Não é só, era patamar mesmo. Desde pequeno, te ensina um caminho, sabe? Estuda, tira nota boa, arruma um emprego estável, sobe na carreira, constrói uma rotina segura. E se você fizer tudo isso direito, você vai ser feliz? E você vai atrás disso, você acredita nisso? Porque todo mundo ao redor parece acreditar também. Só que um dia você olha para trás, para frente, olha para dentro e percebe que seguiu o mapa que te deram. Chegou onde o mapa dizia e ainda assim sente que está no lugar errado. E foi aí que, gente, uma chave começou a virar dentro de mim. Começou a virar. Porque talvez o problema nunca tenha sido trabalhar duro. Talvez o problema seja passar a vida inteira trabalhando duro, para construir o sonho de outro alguém. O sistema de outro alguém. A liberdade de outro alguém. Enquanto a sua vida fica para depois. Sempre para depois. Quando eu estabilizar, aí eu penso nisso. Quando eu pagar essa dívida, aí eu começo. Quando os filhos crescerem, quando a situação melhorar, quando eu tiver mais tempo. E aí? O tempo vai passando. E o depois nunca chega. Porque a verdade é que muita gente foi ensinada apenas a sobreviver, não a viver. Ensinaram a buscar estabilidade, mas quase ninguém ensinou como construir liberdade de verdade. Ensinaram a cumprir horários, obedecer rotina, aguentar pressão, encaixar no sistema, mas quase ninguém ensinou que dá para construir algo seu, algo que seja realmente seu. Algo seu, é seu. E no fundo, quando eu sonho honesto comigo mesmo, eu sei o que eu quero. Gente, eu quero trabalhar para mim. Independente de qualquer outra coisa, para mim. Ter os meus horários, tomar as minhas decisões, resolver os meus problemas. Desculpa que eu estou batendo aqui. Construir do zero algo que quando eu olhar, eu possa falar, eu fiz isso com as minhas mãos, com a minha cabeça, com a minha energia. Quero acordar cedo mesmo, porque eu escolhi. Quero trabalhar até tarde por aquilo que é meu. Quero sentir que cada esforço que eu faça hoje está construindo o meu futuro de verdade. Não de mais alguém. Entende?
E eu sei que para muita gente isso pode parecer loucura. Você tem estabilidade, cara, tem emprego, tem salário, por que arriscar? E eu entendo essas raciocínios. Faz sentido na superfície, gente. Mas, quem já sentiu aquela voz lá dentro? Aquela que não cala, aquela que parece nas horas mais quietas e pergunta se é só isso. Quem já sentiu isso entende exatamente o que eu estou falando. Porque não dá para simplesmente desligar. Não dá. E foi aí que comecei a pensar muito sobre a mentalidade. Sobre como a forma que você enxerga a sua própria vida. As coisas mudam absolutamente tudo. Tudo. Eu não preciso ficar aqui mudando meu cenário. Isso é minha casa. Porque existe uma diferença enorme entre viver acreditando que você nasceu para sobreviver e viver acreditando que você ainda pode construir algo grande. Quer dizer que eu vou sair do meu serviço agora, do meu objetivo que eu consegui? Não. Só que eu vou lutar com o outro junto. Não é só pensamento positivo, é concreto. Quando você muda o que acredita ser possível para você, sua energia muda. As coisas que você busca mudam. As oportunidades que você enxerga mudam. As decisões que vocês tomam no dia a dia mudam. Tudo muda. Sou prova disso. Sou prova disso. Viva. Graças a Deus. Até Deus permitir. E talvez a maior prisão da vida não seja financeira. Talvez seja mental. Talvez seja aquela voz que diz que já ficou tarde demais. Que você não tem perfil certo. Que isso é para outras pessoas. Não para você ou para mim. E esses dias eu fiquei com um pensamento que não saiu mais da minha cabeça. E se existisse uma versão de você vivendo exatamente a vida que você sonha hoje? Uma versão que tomou decisões um pouco diferentes. Que quando o medo apareceu, respirou fundo e continuou. Que quando bateu o cansaço, não desistiu. Que quando todo mundo duvidou, ele ou ela mesmo não duvidou de si mesmo. Eu fico pensando nessa versão, gente, pode parecer maluco, mas eu fico. Sabe? Qual é a distância entre quem eu sou hoje e quem eu poderia ser? Quem eu poderia ser? Será que é sorte? Será que é dinheiro? Será que é talento que eu não tenho? Ou será que são pequenas decisões que eu continuo odiando todos os dias? Conversas que eu não comecei, projetos que ficaram no rascunho, mudanças que eu esperei o momento certo para fazer. E o momento certo nunca veio porque eu nunca criei ele. Essa pergunta, gente, mexe bastante comigo. Bastante. Porque a resposta que eu vou dar para ela diz muito sobre como o próximo ano da minha vida vai ser. E o ano seguinte e os próximos 10 anos. Sempre vai estar 10 anos, vou estar com 50, 60, 70. Vai passar de qualquer jeito. E talvez seja exatamente por isso que eu resolvi voltar para cá, para o YouTube. Não para fingir que eu tenho tudo resolvido, gente. Não para aparecer aqui com fórmula mágica ou resposta pronta. Não para vender a ideia de que é fácil ou qualquer um pode fazer qualquer coisa sem esforço, sabe? Mas porque eu sei que tem muita gente chegando em casa cansado todo dia, tirando um tênis na porta, jogando as coisas no sofá, olhando para aquela tela de celular, quase no automático, e lá pelo fundo,
Quando a casa fica quieta e o dia finalmente para, olhando para o teto e se perguntando se a vida vai ser só aquilo. E eu quero construir algo verdadeiro aqui. Uma caminhada real, com medos reais, com os erros, com as dúvidas, com as pequenas vitórias que às vezes ninguém vê, mas que fazem toda a diferença lá na frente. Porque talvez ainda exista tempo para mudar muita coisa para você e para mim. Talvez ainda exista tempo para recomeçar, para tentar, para ir atrás daquilo que você carrega dentro de você há anos, sem contar para ninguém. Porque, gente, a vida vai passar de qualquer jeito. E eu tomei uma decisão. Eu não quero chegar no final da minha vida carregando o peso de nunca ter tentado. Esse peso, para mim, seria insuportável. Porque, no fim das contas, existem dois tipos de dor, não é verdade? A dor de lutar por aquilo que você acredita, de errar, de levantar, de continuar, mesmo sem garantia nenhuma, não é? E a dor de passar a vida inteira imaginando que você poderia ter se tornado se tivesse tido coragem de tentar. E eu escolhi qual dor eu prefiro carregar. Eu escolhi. E você? Qual será? Escolha. E não estou desdenhando a minha promoção, não, gente. É um sonho. Eu conquistei o meu. Não é pro status, não é nada. Eu tinha um objetivo. Pois eu conto outros objetivos. Mas, e você? Eu quero ir além. Agora eu quero ir em um outro passo, outro patamar. Vou lutar por ele. Vou abandonar o meu? Nunca. Por enquanto, não. Vou paralelamente até desvincular e ficar só com o meu sonho. E você? Até o próximo vídeo e valeu, pessoal!